O programa Quarta Dimensão alcança seus lares através da TV Vila Velha, a TV que o povo vê. Quando você toca asperamente numa flor, diz o poeta Francis Thompson, uma estrela fica ressentida. Quanto mais os físicos dissecam a matéria, mais cresce a conclusão de que tudo se encontra em campo único, governado pelo Deus único. Max Planck, precursor da física quântica, declarou impossível versões de leis, enquanto não olharmos a física como parte do todo. Ninguém esqueça que o mundo ficou horrorizado diante da postura de Galileu Galilei e Copérnico, quando negaram a primazia do planeta Terra. A verdade pode se esconder, mas ela sempre reaparece. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será Ventos que nos carregam. Abelardo Hernandes tentava se desvencilhar do que ele chamava seus fantasmas. Infelizmente, o assédio tornara-se constante. Ele enxergava figuras avançando na direção do seu carro de madrugada. Quando completava a arriscada manobra para desviá-las, elas desapareciam na imprecisa claridade do crepúsculo. Abelardo Hernandes estacionava agitado e trêmulo, até se recuperar do susto. O fenômeno está ocorrendo com frequência, lamentava Abelardo, inconformado com a escolha de sua pessoa para aquele dom estranho. Seus desabafos mostravam profunda contrariedade. Quanto mais rezo, mais assombrações me aparecem. Desde criança, Abelardo Hernandes conviveu com paranormalidade. Se dependesse dele, porém, tal coisa jamais teria acontecido, pois considerava o fenômeno mais estorvo do que benefício. As conversas que escutava ao lado da cama durante a madrugada perturbavam seu sono. Perdia a paciência e a recuperação do equilíbrio se estendia pela noite. Achava tudo extremamente desagradável. Pessoas como Abelardo Hernandes são de utilidade para pesquisas de fenômenos psíquicos. Pela oposição que manifestam, essas pessoas asseguram autenticidade quanto aos efeitos especiais que produzem. Paranormais descontentes com o próprio carisma estão distantes de suspeitas de fraudes ou mistificações. Por que alguém divulgaria enganos quando não investe tostão furado
naquela faculdade indesejada, se aquilo fosse bicho de pé, ele se livraria do incômodo de imediato, arrancaria o bicho do dedão. Infelizmente, porém, não se trata de bicho de pé, desabafa Abelardo Hernandes, conscientizado de tratar-se de provação ligada ao seu karma. Queira ou não, aceite ou se recolha irritado, aquilo se manifesta e arrasta como vento forte. Vento a 100 por hora causa estragos, mas ninguém esqueça, o vento é fundamental para o equilíbrio da natureza. Da mesma forma que o vento, a paranormalidade deve ser acolhida como ferramenta em nosso favor. Quem foge de compromissos pode se tornar desertor, agravando débitos. Podem dizer que resulta de conjunção de forças cegas. O sujeito é sorteado paranormal num esquema semelhante a jogos de azar. Afirma seu abóbora, erroneamente, porque a verdade é outra. Colocarmos algo tão importante aos caprichos de forças cegas é incompatível com a sacralidade do objetivo. Sintonia fina entre diversos mundos é indispensável para a harmonia do universo. Esse intercâmbio se encontra nas mãos de Deus. Por isso ele se desenvolve dentro de normalidade absoluta. Não concordamos com essa roda do acaso, que funciona de forma aleatória, sem comando e diretrizes. No mundo espiritual, causalidade é lei. Tudo se faz de improviso. Esquemas se aperfeiçoam através de milênios. Percebam, amigos, quando a civilização terráquea ainda repousava em cavernas, já existiam planetas excluídos pelas esquinas da eternidade. O enunciado de que toda ação provoca reação já era lei. A justiça divina cobrava desvios de conduta com rigor. Isto faz parte de estatutos em todos os mundos habitados. Mesmo que Abelardo Hernandes deplore e se queixe das suas faculdades mediúnicas, elas o seguirão até resgate da dívida. Fique claro que a paranormalidade também resulta de cláusula contida nos termos de acordo para retorno à vida física. Esta modalidade de missão será sempre necessariamente consentida. Você poderá esquecer a promessa ao reencarnar, mas o simples surgimento do carisma avivará consentimento seu. O Pai Celestial respeita o livre-arbítrio, mas exige resgate da palavra empenhada. Ninguém escapará das mãos do Todo-Poderoso Deus. No Velho Testamento nós temos episódio análogo, quando é descrita a tentativa de fuga
do profeta Jonas, convocado por Jeová para pregações na cidade de Nínive. Jonas fugiu, viajando para Tarsis. A ingenuidade de Jonas admitia que Deus perdesse o seu rumo e o deixasse fazer aquilo que ele sempre fez. Diz o texto: porém o Senhor enviou vento furioso e levantou-se grande tempestade, e o navio ficou em perigo de se fazer em pedaços. Livro de Jonas 1, versículo 4. Marinheiros assustados realizaram sorteio de quem seria o causador da maldição. Jonas apareceu como o vilão da história e causador da tragédia. Jonas foi lançado às águas do mar e no mesmo instante a fúria da tempestade cessou. Essa história de Jonas no ventre da baleia, eu acho improvável, porque o mar Mediterrâneo não é muito procurado por elas. Estácios Miller conta, porém, que marinheiro foi engolido por tubarão em 1758. Apesar de engolido, ele foi salvo. Com o profeta Jonas poderá ter ocorrido a mesma coisa. Desde que existiu monstro marinho com tais características, tal coisa favorece o relato bíblico. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores repetimos o pedido de sempre. Por favor, comentem esses trabalhos com seus amigos. Com estrutura mínima, somente com divulgação de amigos, ampliaremos objetivos. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado, com apoio da Live TV PG, através do Fernando, mais o Zube, vai alcançando e passando de 5.000 visualizações. As páginas no site Getúlio no YouTube 1 e 2 e 3 vêm sendo procuradas. Os trabalhos vêm gerando resultados benéficos, não podemos nos queixar. Mas tratando-se de uma obra de esclarecimento, gostaríamos que aumentasse o número de pessoas participando. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras esperam a sua audiência pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos aos dois competência. Agora, a continuação do assunto de hoje: ventos que nos carregam. Na ilha de Santa Margarida, foi encontrado cavalo morto no ventre de monstro marinho. Vejam só, um cavalo inteiro.
Esse episódio acontecido com o profeta Jonas, de repente, favorece inúmeras conclusões. No versículo 1 do capítulo 2 do livro de Jonas, encontramos a estranha declaração. Eu digo estranha, mas ela explica tudo. Preparou o Senhor grande peixe que engoliu Jonas. Está aí. Isto mostra a interferência direta de Jeová. Das planícies da terra repleta de controvérsias, passamos ao planalto do Deus dos céus, onde tudo se torna possível. Se Abelardo Hernandes meditasse sobre a desobediência, lendo este episódio, com certeza ele superaria a sua ojeriza. Ademais, precisamos ressaltar algo importante. Os paranormais também são premiados com revelações, cujo desconhecimento redundaria em tragédias. Laila Bartlett conta em livro que certa senhora das suas relações acordou assustada. Sonhei que daqui a 2 horas vai ocorrer violento temporal e vai cair o lustre em cima do berço do nosso bebê, disse ela ao marido. Este acordou de mau humor e censurou a esposa. Você não está vendo, mulher, que não se enxerga sinal de tempestade? É tudo invenção da sua cabeça. Eu não estou disposto a perder tempo de sono com alucinações. Durma, mulher, e me deixe dormir. A esposa dele respondeu. Foi lá dentro, pegou a criança e a carregou para outro cômodo. Dali 2 horas irrompeu o temporal e o enorme lustre despencou sobre o berço vazio. É isto aí, seu Abelardo Hernandes. Tome tento. Certas ocasiões, embora alguns aspectos embaraçosos, possuem lado benéfico, especialmente nas emergências. Não fosse paranormalidade desta mãe e a sua criança morreria. Muitos desastres têm sido evitados por paranormais atentos ao mundo espiritual, ligados ao mundo espiritual. Quando ventania sopra, meus caros amigos, será prudente dobrarmos a atenção. Estão chegando raios e trovões, cuidado. Será bem melhor alguém assoberbado por 1000 tarefas do que perturbado pelo assédio de obsessores. Luísa das Neves, criança de apenas 9 anos, lanchava no recreio da escola. De repente ela ouviu grito da irmã menor pedindo socorro. A irmã se encontrava a 2 quilômetros de distância, mas ela escutou nitidamente o seu pedido de socorro. Luísa das Neves encontrava-se em sintonia. Felizmente, a criança tivera a mão decepada em acidente. O pronto atendimento permitiu intervenção cirúrgica reparadora. A hemorragia foi estancada e o implante devolveu tranquilidade aos familiares.
Esse tipo de ocorrência se repete entre os céus e a terra, mostrando intercâmbio ativo e permanente, motivados por diferenças doutrinárias ou preconceitos. Muitos desprezam tais práticas como pecaminosas ou falsas. Seus condicionamentos não permitem a aceitação de algo que não seja interpretado pelos seus teólogos. A Bíblia é nosso manual. Vocês dizem. Eu respondo. Jesus de Nazaré está acima da Bíblia. Lembre-se daqueles, os antigos vos disseram, eu porém vos digo. Jesus de Nazaré modificou a Bíblia. As palavras dele e do seu pai eu aceito inteirinhas. As outras, de Moisés, de Salomão, de Davi, eu analiso letra por letra com cuidado, para não errar admitindo-as como palavras de Deus. Eu não pertenço ao grupo de pregadores levianos da Bíblia, infalível de capa a capa. Isto eu não aceito. Jesus nunca se dobrou aos biblistas fanáticos. Vou lhes entregar texto que comprova esta minha afirmação. O sábado era a coisa que os judeus guardavam como joia da coroa. Ai daquele que demonstrasse negligência. Jesus esperou o dia de sábado para lhes mostrar que não pactuava com eles. Adiou o milagre até o 7º dia para curar o paralítico de Betesda, para que todos entendessem que o preceito perdera a validade. Contrariando Moisés, atualizando o livro Êxodo, desautorizando pregadores, escandalizando fariseus fanáticos, Jesus disse alto e bom som: levanta-te, toma a tua cama e anda. No mesmo instante o homem foi curado, ergueu o leito e caminhou. João 4, versículo 8. Eu pergunto para vocês uma coisa. Se ainda vigorassem os preceitos do Decálogo, vocês acham que o Nazareno teria violado dita lei? É claro que não, mas ele violou, porque carregar uma cama não é fácil, é trabalhoso, é um trabalho. E o trabalho era proibido. Mas ficou proibido até certo tempo, depois perdeu validade. A clareza do texto não deixa a menor dúvida. O mestre foi peremptório. Ele queria reduzir a escombros a regra obsoleta. Aquilo já fora superado pela intronização da consciência pelos evangelhos. Consciência independe de sinais gráficos ou rolos de papiros. Numa defesa contra a minha palestra, Jesus ordenou trabalho no sábado. Defensores do descanso sabático obrigatório argumentaram. Médicos que acreditam na defesa intransigente do sábado, de obrigatório descanso, marcam procedimentos clínicos ou cirúrgicos para sexta ou segunda-feira. Sábado, para nossos médicos, dizem eles, todos eufóricos, fica sempre livre de atividades profanas. Manifestei reação imediata. Neste caso, pelo andar da carruagem, vocês estão censurando Jesus
por não usar a brilhante ideia. Não é isto? Eles calaram, mas eu completei minha ideia. Jesus enxerga no escuro, amigos. Ele usou do direito de arrancar ervas indigestas do jardim dos cristãos. Devolveu a Moisés para que fizesse bom proveito do seu sábado. E neste ponto nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Biblistas distraídos continuam desatentos à Bíblia. Getúlio me interrogou alguém: por que certos pregadores gastam tanto tempo tentando explicar esta proibição do trabalho no sábado, quando você com tanta clareza explica? A resposta é simples. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse cama, eles perderam o rumo. Era sábado, e o Nazareno, com autoridade e clareza, determinou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Todas as estratégias dos saduceus perderam fôlego. E eles agora tentam confundir pelo excesso de discurso. Simples versículo, no entanto, serve para desmontar seus argumentos. Graças a Deus! Há 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Não fosse esta ocorrência e nós não conheceríamos a opinião de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje: ventos que nos carregam. O tema nos leva a divulgar aventuras de dois personagens que protagonizaram histórias esplêndidas. Os paranormais Ingo Swann e Harold Sherman realizaram viagem fantástica, incluindo no roteiro passagem pelo planeta Júpiter. Já pensaram? A viagem ocorreu com participação apenas dos seus espíritos e coincidiu com o lançamento da Pioneer 10, que todo mundo conhece. E isto possibilitou conciliação de dados entre os dois e também os cientistas. Por incrível que pareça, as observações coincidiram, confirmando apontamentos da Pioneer 10. Cores, panoramas, atmosfera e outros aspectos foram posteriormente avaliados por fiscais da agência espacial. Tudo coincidiu para a alegria de ambos, pois do contrário, eles ficariam desmoralizados. Percebam, amigos, cientistas e paranormais dando-se as mãos, mostram abraço da ciência e dos mundos mental e espiritual.
Todas as etapas foram rigorosamente protegidas de eventuais tentativas de fraude. Assim, a paranormalidade ofereceu valiosa prova de quanto a mente e o espírito contribuirão algures para o nosso progresso. Tanto êxito foi alcançado pelos sensitivos, que na época jornalista que cobria eventos da NASA os desafiou. A sonda Mariner 10 buscaria dados no planeta Mercúrio. Os jornalistas pediram que os paranormais realizassem outra viagem, agora para o planeta Mercúrio, acompanhando a Mariner 10. A opinião predominante entre os cientistas na época era de que Mercúrio não tinha atmosfera e nem campo magnético. Swan e Sherman fizeram a viagem astral e responderam às perguntas. Planeta Mercúrio possui tênue camada de gases e se comprovou a existência de campo magnético, contrariando a ideia de cientistas. A sonda Mariner 10 comprovou o depoimento dos paranormais antes do término de um mês. Shakespeare já dizia no seu tempo: entre o céu e a terra, Horácio, há muita coisa a mais do que sonha a vossa vã filosofia. Jesus disse: nada existe encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não se descubra. Mateus 10, versículo 26. Com certeza o mestre apontava tempos futuros, quando instrumentos científicos confirmariam paranormalidade. Por mais satisfatório desempenho, este campo das realidades psíquicas demandam ainda maiores pesquisas. Ninguém vai se jogar de coração aberto aí, porque pode se estrepar. Percepção sensorial se manifesta com dobrada eficiência em pessoas que acreditam nela. Não basta o desejo de fazer viagens, deixando o corpo em recesso e se locomovendo em espírito. Será preciso acreditar. É imprescindível que você, além de superdotado, acredite e aceite e se esforce para compreender o acontecido. Quando o Evangelho diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está lhe oferecendo soluções prontas e acabadas. Prato pronto, refeição perfeita. Não, não. Conhecereis não significa que fada madrinha suprirá sua mente de fórmulas e tudo se resolverá por magia. Não, nada disto. Comunhão de pensamentos e ação conjunta será passo acertado. Ninguém se lance numa experiência psíquica sem ajuda externa. Bastante paciência e cautela, muita cautela. O psiquiatra Ernest Pesce, especialista em acidentes psíquicos, manifestou preocupação com o crescimento do número de vítimas. Será preciso afastar falsos guias ou viagens induzidas por drogas. E isto
tem que ser feito de maneira definitiva e rapidamente, diz o médico. Num ponto, quase todos concordam. Dentro da população mundial existem apreciadores de carteirinha destas atividades. No entanto, minoria dentre eles vence a prova final. São tantas as dificuldades que a maioria desiste. O psicólogo Alan Cohen afirma: eu conheço pelo menos 2.000 casos de vítimas das tentativas de desenvolvimento de poderes psíquicos. Isto aí representa algo que deve ser analisado com atenção. A paranormalidade não pode ser encarada de forma leviana, como brincadeira. É assunto sério que envolve riscos. De pessoa para pessoa também somos obrigados a ressaltar um aspecto importante. A sensibilidade é algo entre elas. Existem grandes e pequenos médiuns. No meio deles convivem cascas grossas, não suscetíveis. O Pai Celestial os utiliza para outras missões, e todos podem ser ocupados, e ninguém é privado da gostosa oportunidade de servir a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, aquele mesmo que desceu, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelizar, e ainda outros para pastores e mestres. Efésios 4, versículos 10 e 11. Vejam que o Senhor Deus não deixa ninguém na ociosidade. Todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem um trabalho. O reino de Deus é palco dinâmico, é oficina de luta. Este evento citado no tema de hoje vai arrastando sementes para que o mundo permaneça dinâmico. Os cálices se abrem na noite escura e os temporais se encarregam de produzir vivacidade. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes e sextas-feiras, quando comparecemos na TV Vila Velha para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Ventos que nos carregam. Estados alterados de consciência, hipnose, relaxamento profundo e sono fazem parte deste pacote. Mente em repouso enxerga mais distante. Nestes momentos de doce recolhimento pelo olho místico, a mente enxerga imagens remotas. Coisas surpreendentes acontecem neste mundão de meu Deus. Gerard Cruyff, da Holanda, ficou famoso desvendando crimes através da mente. Sim,
Ele entrava em relaxamento e obtinha a visualização dos passos do assassino. Certa vez os familiares de alguém desaparecido numa cidade distante vieram procurá-lo. Ele disse que o homem cometera suicídio saltando de ponte. A descrição que fez do lugar, que ele nem conhecia, foi tão precisa que a polícia encontrou o corpo naquele mesmo dia. Vejam só. Esta história dita verídica na própria revista internacional que eu li, não se trata de ficção, é coisa real. Gerard de Cruyff realmente viveu na cidade de Utrecht, na Holanda, onde suas façanhas foram apreciadas. Podemos ignorar exatamente como funciona tudo isto, mas seria a maior idiotice negar estas verdades. Ninguém poderá ter dúvidas quanto aos carismas que o Criador nos concedeu, independente de religião, porque aqui nós temos todas as religiões contando essas histórias. Ninguém poderá ter dúvidas quanto aos carismas. Essas ferramentas vêm sendo utilizadas com maior frequência do que podemos imaginar. As terapias psíquicas estão em alta. Todos sabem que 70% das enfermidades são devidas ao estresse e à hipocondria. Os seres humanos estão fabricando doenças. E essas doenças que não podem ser curadas com remédios, podem ser tratadas pela fé. O Dr. Irving Haile, médico holístico, declarou a Lourdes: se a gente acha que está doente, e repete isso constantemente, da mesma forma, por que não usa idêntico esforço para se declarar sadio? A palavra tem força. Declaração deste tipo pode até nos levar ao remédio que cura. Emissão de pensamentos elevados custa bem menos do que agouros de coruja frustrada. O ritmo é bem mais agradável. Vocês não acham? Desde que nutrimos preocupação constante com a higiene do nosso corpo, por que não mantermos também a mente limpa? Está na hora de entender que a mente é a porta de entrada, tanto do bem quanto do mal. O entendimento desta verdade poderá ser a diferença entre sucesso e fracasso, doença e saúde. Se usarmos nossa mente com sabedoria, com certeza atrairemos saúde, disposição e alegria de viver. Para remate de entendimento, ressalta-se qualidade essencial. Nós temos que confiar. Confiar em nós. Confiar no universo que nos rodeia e confiar, acima de tudo, em nosso Pai Celestial. Somos compelidos a confiar que tudo vai dar certo, preparando o caminho. Afirmações categóricas sustentadas por crença maiúscula consolidam base para todos os compêndios de viver bem. Ninguém se tornará paranormal competente enquanto não selecionar seus pensamentos. O Evangelho é fonte de exemplos nesse particular. Pequeno trecho e vocês entenderão melhor.
dentro da madrugada, açoitada por ventos fortes, o barco de Simão Pedro seguia com dificuldade, cortando o mar da Galileia. Na quarta vigília da noite, os apóstolos que ali estavam reunidos ficaram aterrorizados. Alguém caminhava pelas ondas revoltas como em terra firme. Como pode? A figura humana se destacava no horizonte, deslizando pelas águas do mar. É fantasma! Gritaram os apóstolos de Jesus. Alguém normal não faria este tipo de proeza, pensaram os pescadores, assustados com aquela aparição. Para acalmá-los, Jesus lhes disse lá de longe: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Mateus 14, versículo 27. O apóstolo Pedro, irrequieto como sempre, não perdeu chance de aventura. Gritou para Jesus: se és mesmo Jesus, manda que eu também caminhe sobre as águas. E o Nazareno lhes disse de imediato: vem. O apóstolo desceu do barco e caminhou pelo mar ao encontro de Jesus. Reparando, porém, na força do vento que ameaçava arrastá-lo, Simão Pedro teve medo e a confiança dele desapareceu. E o pobre Simão Pedro despencou nas águas. Salva-me, Senhor! Gritou desesperado. Prontamente Jesus o alcançou e o levou de volta ao barco. Homem de pequena fé, lhe disse o mestre, por que duvidaste? A culpa é do vento que arrasta com demasiada força. A culpa será daquele caudal assustador de águas. De forma alguma, amigos. Essencialmente, sem a menor dúvida, algo está nos dizendo que o apóstolo alcançaria o mestre se continuasse confiando nele. Sem confiança madura, nossa estrutura emocional desmorona. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, diante desta câmera eu faço a seguinte confissão. Estou vibrando e pedindo a Deus e ao nosso querido Mestre que derrame bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de tudo que existe de melhor, mas que conserve dentro de cada um o amor, porque o amor é uma usina de força, é uma imprescindível e necessária alavanca que nos colocará no equilíbrio, na confiança e na paz. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.